Glória a Deus. Amados, o Senhor me dá uma palavra tão gostosa, tão maravilhosa. É típica daquelas coisas que eu gosto de pregar. Às vezes a gente quer pregar alguma coisa, a gente vai orar, Deus fala, não, você vai pregar sobre isso, né? Aí a gente, amém. A gente obedece porque nós mesmos não temos nada. Tudo vem dele, tudo vem do Pai das luzes, a qual não tem variação, a qual não muta, a qual é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí o Senhor falou comigo, então, nessa noite, agarra comigo na palavra aí. Agarra comigo aí, porque nós vamos voar hoje. Amém? Não perca o fio da palavra, porque hoje eu vou pregar profeticamente. Amém? Então, se você está esperando uma palavra de instrução, de ensino, do A mais B é igual a C, de 1 mais 1 é igual a 2, não vai ser essa noite, infelizmente. Mas eu peço que, agarra a palavra aí. Que a gente vai andar nas Escrituras de maneira profética, segundo o tempo determinado do Senhor para as nossas vidas. Amém? Aí depois o título, Robertinho, ajuda nós aí. Mas o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, que o Senhor pediu para ministrar e que estava bem enraizado, o Senhor tem trazendo coisas para fora, me ministrando e nos mostrando, é que para nós entrarmos na terra da nossa possessão, a terra da nossa promessa, é necessário que a nossa fé esteja curada. Se a nossa fé não estiver curada, o Senhor nessa noite Ele quer curar a nossa fé, para que nós para que nós possamos adentrar na terra da nossa promessa. Às vezes nós entramos, mas não completamente, nós a perdemos no último segundo. Já há um tempo liberado do Senhor aqui. Já há um tempo determinado, um tempo novo, determinado pelo Senhor sobre as nossas vidas, que nós já adentramos. O relógio de Deus nas nossas vidas, do tempo da promessa, ele já começou. Eu tive um sonho, para testificar essa palavra, eu tive um sonho essa semana. Testificando, já estava tudo isso no meu coração, e eu acordei numa alegria, cara. Já acordei, já fui para o meu cantinho de oração, e o Senhor já testificou na palavra. Mas eu sonhei que o Senhor me dava um relógio novo. O Senhor me dava um relógio novo e Ele falava assim, é um tempo novo. E Ele catava, colocava no meu pulso esse relógio, eu ficava com o meu relógio físico de um lado e com esse relógio novo do outro lado, andava com 2 relógios. Nós temos que estar alinhados aos 2 tempos, ao tempo que nós temos aqui e o tempo que nós temos no céu. Amém? Nós não podemos perder. E ali o Senhor começou a descortinar mais ainda da palavra. Então agarra aí, porque as palavras elas vão variar de um lado para o outro, mas o Senhor vai nos conduzir no Espírito dEle. Amém? Abra comigo lá em Mateus 13, versículo 4 ao 9. Mateus 13 fala da parábola do semeador. E a partir do versículo 4 fala assim, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, mas logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, deu frutos, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui depois o Senhor Jesus ele começa a explicar a parábola. A gente já ouviu tantas vezes a ministração dela, mas a gente não consegue entender. A gente olha às vezes na vida de um crente, a gente começa a ver daqueles que receberam a palavra, estão se convertendo, logo não aguentam o baque do evangelho, porque a porta é estreita, é necessário que a gente vai deixando coisas ali, e a gente não consegue enraizar. E a gente vai vendo isso na vida do cristão, conforme os anos. Mas já parou para pensar como que está a nossa vida hoje, mediante essa parábola? A qual caminho nós estamos? Será qual o momento nós estamos hoje, a nossa semente? A semente que tem sido liberada sobre as nossas vidas, ela está em qual processo? Eu me converti em 2013, final de 2013. E eu posso olhar para trás e ver todos os caminhos aonde eu fui trilhando. E todos esses caminhos nos deixaram marcas. No nosso caminho com o Cristo, nós temos expectativas pessoais. Nós chegamos no Evangelho, a gente começa que nem um cavalo, sabe? Indomável, quer correr para todo lado. E a coisa mais linda é que o recém-convertido, é a coisa mais linda, cara. O cara ora, acontece no dia seguinte. O cara está numa fé excepcional.
cara está provando ali a beleza de Deus, ele está provando a verdade do Evangelho, e tudo se cumpre, porque a fé dele também é genuína. Mas ele não pode ficar sempre de leitinho. Deus, ele precisa limpar o vaso. Deus, ele precisa moldar o vaso. Como o Luan começou ministrando aqui, abrindo o culto. O oleiro ali fazendo o vaso, vai fazendo, vai moldando. Ele precisa ser moldado. A nossa trajetória é assim. Mas no meio da trajetória, amados, é que está o problema para as nossas vidas. Pelas nossas expectativas, pela forma como, pelo nosso achismo, pela nossa cultura, às vezes pela nossa religiosidade que nós aprendemos dos nossos pais que vem lá de trás. A gente acha que vai ser de uma forma e Deus faz de outra. Isso vai gerando dentro de nós uma frustração das nossas expectativas. Deus, ele não frustra ninguém. Nós que nos frustramos. Nós que entendemos errado. Então, às vezes, no novo convertido, quando nós estamos ali recebendo uma palavra, ou vem a primeira admoestação. Ó, meu amado, meu querido, né, princesa do Senhor também, não vem com essas vestimentas, né? Um lugar, preserve seu corpo, preserve a sua imagem, preserve aquilo que é do Senhor. A pessoa pode receber ou não, fala, nossa, mas eu achei que era livre, estão olhando para isso, e já começa a se ferir com algumas coisas, às vezes sai da igreja, às vezes sai do evangelho porque foi admoestado em algo. Todo mundo já conhece meu testemunho. Quando eu cheguei, eu falava tanto palavrão. Eu achava engraçado, porque eu falava com a pastora Pamela, toda hora ela fazia assim. Só depois da conversa que eu fui entender que toda vez que ela fazia isso, era que saía um palavrão da minha boca. Mas eu estava fervendo na fé. Estava orando por mendigo na rua. Estava levando mendigo para almoçar dentro de restaurante. Orava por enfermo. Novo convertido. Deus fazia muita coisa. Deus, ele não muda. Mas Deus, ele quer nos aperfeiçoar. Sabe por quê? Porque um vinho novo, você só pode colocar em odre novo. Você não pode colocar um vinho novo no odre velho, porque ele se arrebenta, ele se perde. E Deus, ele não quer perder nenhum de nós, e não quer perder aquilo que ele vai derramar sobre as nossas vidas, que é precioso. Então nós temos a nossa caminhada toda, bonitinha. Igual o povo no Egito. Estava lá com a mente de escravo, aí vem Moisés para libertar o povo, liberta o povo, vamos para o deserto. Aí no meio do deserto, o povo em Números 11, vamos abrir lá, para a gente poder ver a mentalidade do homem, que essa mentalidade que está na Bíblia é a nossa mentalidade. A mentalidade nossa, Fê, atualizou os dias, mudaram-se as coisas, mudaram muitas coisas, mas a mentalidade do ser humano, ela continua a mesma. O orgulho, o ego, as necessidades, é o mesmo. As frustrações, as expectativas humanas são as mesmas. Elas não mudam. Elas não mudam. Os tempos mudam. Antigamente os caras queriam uma boa colheita. Hoje a gente quer uma prosperidade para comprar outras coisas. Não tinha nem internet naquela época. Não tinha nem celular naquela época. Mas a ambição do coração do homem, ela continua com a mesma raiz. Vamos lá em Números 11. Vocês abriram eu não? Números 1, número 2. Amados, Deus, ele quer nos guiar por um caminho. Deus, ele quer nos curar da trajetória, porque os nossos olhos sejam abertos, para que a gente possa contemplar esse tempo novo. Então a gente vamos ver aqui durante o caminho. Depois a gente vai ter um tempo para a gente poder, para nós mesmos poder observar a nossa trajetória e aquilo que está nos paralisando. Números 11, de 1 a 6. Queixou-se o povo da sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, o consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando ao Senhor, o fogo se apagou. Não precisa nem falar nada, né? O povo, em vez de orar ao Senhor, ele pedia sempre para Moisés. A gente sempre quer viver fora, longe de Deus, sendo que nós temos acesso a Deus. Então o povo clamou, e Moisés foi lá, clamou, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de Teberá, porque o fogo do Senhor se acendera contra eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios.
Pelo que os filhos de Israel tomaram a chorar, também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, da cebola, dos alhos. Agora, porém, secam-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Amados, eles estão tendo a proeza de experimentar aquilo que vem do céu. Um pão preparado pelos anjos, enviado direto do céu para poder nos saciar, para poder saciar. O tempo do deserto hoje, o que me trouxe até aqui foi tudo que eu aprendi no deserto. Eu continuo aprendendo. Mas no deserto foi onde eu aprendi a depender de Deus. Aonde eu aprendi que a palavra dele é o que sustenta, a palavra dele é o que basta. Que no meio da dificuldade, no meio da tribulação, no meio de qualquer outra coisa, a única coisa que eu preciso não é agir com meus braços, como o Luan falou. A gente tem duas opções. Mas eu aprendi no deserto que o caminho é: você ajoelha, você ora, você pede ao Pai e o Pai te dá. O Senhor provê. Durante anos eu tentei fazer com o meu próprio braço. E eu lutava. Na hora que chegava na hora H, o Senhor deu sabedoria, o Senhor deu sabedoria. A sabedoria que eu tenho, ela veio do Senhor. Destreza, força. Eu sou um boi selvagem. Eu dou glória a Deus pela vida da minha esposa. Que vou na frente. Graças a Deus porque ela é organizada. Então ela vem arrumando o resto. E eu vou, Deus fala, vai. Parece um boi selvagem, vai rasgando. Tem hora que vai na força. É errado, é errado. Mas Deus me chamou como um boi selvagem. Então eu vou. Deus, é por esse caminho, o que eu faço? Força, vai nessa. Então eu vou. E por anos eu fiz com a força do meu próprio braço. Mas na hora que chegava na hora H de se concretizarem as coisas, dava errado. Ou seja, no meio do meu deserto me gerou feridas. E começou a frustrar a minha fé. Para que eu vou fazer? Será que Deus não me ama? Será que Deus não quer o meu bem? Será que Deus não quer me abençoar? Será que Deus não quer me curar? Será que Deus não quer... Por que não comigo? É aquilo, você ora por todos são curados, o cara está desempregado prospera, o cara que está com a empresa sem contratos, o cara fica milionário do dia para a noite. E aí você fala, acontece com os outros, mas não acontece comigo. Como assim, Senhor? Sou eu o problema? E ali foi me frustrando, foi me ferindo. Até um dia que eu cheguei e falei assim, quer saber? Já estava cansado, estava vendo que eu estava me cansando, me frustrando. E eu comecei a buscar em Deus, Senhor, então o que o Senhor tem para mim? E o Senhor ficava quieto. Por vezes o Senhor ficava quieto, ficava ali, não tinha uma resposta. Até o dia que eu tomei uma decisão. Eu falei, então tá bom. Então, como eu conheci o Senhor, quando eu me converti, e o Senhor cuidava de tudo, eu vou fazer então aquilo que eu aprendi lá atrás na minha conversão. Eu vou deixar na tua mão. Eu vou sair de cena. E aí as coisas começavam a preocupar, e aí agora como é que vai ser? E eu e a Rafa conversando, eu falo assim, Rafa, eu não vou abrir uma porta, eu não vou bater e arrebentar com uma porta que Deus não abriu. Nós vamos aguardar Deus fazer. Nós vamos nos aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46. Eu vou me aquietar e vou deixar Deus ser Deus. Se é Ele que está nos sustentando, Ele vai nos sustentar. Senão a desonra vai ser maior ainda. Mas agora a gente vai estar confiando 100% nele. E a partir do momento que a gente escolheu depender 100% dele, falar, Senhor, não vou mais bater em porta, não vou fazer conforme a minha sabedoria, segundo o meu entendimento, eu vou parar por aqui, está na tua mão. É onde as coisas voltaram a caminhar. E Ele nos trouxe até aqui. Né, mozão? Então nós, no meio do caminho, nós começamos a olhar para trás. Falando, nossa, mas no tempo que eu fazia com o meu próprio braço, no momento que eu dependia da minha própria força, eu fazia acontecer, eu tinha a cebola, eu tinha isso. Começa a olhar para trás. Eles são aqueles que recebem a palavra, logo elas são tiradas, ou os espinhos crescem, mas ela não consegue crescer porque os espinhos sufocam. A gente vai se perdendo, vai se frustrando com nós mesmos. E a gente pega a nossa frustração
projeta ela em Deus. Isso nos para. A gente vira plena crente. Crente que crê, mas não vive. A gente só acredita. Crente é aquele que crê. Cristão é aquele que vive. Amém? Posso ouvir um amém? Crente é quem crê. A palavra diz que até os demônios creem e temem no Senhor. Eles creem, até os demônios creem e têm temor. Então o problema não é crer. O problema é você viver o que você crê. E muitas vezes nós, pelas frustrações, paramos de ser cristão. Paramos de viver o Evangelho. Pelas nossas decepções. E continuamos apenas crendo. Apenas existindo. E o tempo passando. E o tempo passando. E o tempo passando. A gente fala, não, dê tempo ao tempo, uma hora vai acontecer. Não, não vai. Para quem é cristão, não vai. Se você não ajustar os seus ponteiros, não vai acontecer. Se você não se alinhar ao tempo dos céus, não vai acontecer. Se você não deixar Deus, Ele moldar o vaso, não vai acontecer. Se você não deixar Ele tratar e gerar um odre novo, o vinho novo, aquilo que é a tua promessa, a tua possessão, ela não vai vir. Você vai passar a sua vida vivendo de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu propósito, de acordo com aquilo que está no teu coração, não no coração de Deus. É permissível. Nós temos a opção de escolha, o que nós queremos viver. Será que nós de fato queremos viver a plena vontade do que o Senhor tem para as nossas vidas? Ou nós queremos viver os nossos próprios sonhos? Por onde eu vou eu falo, eu não tenho mais sonho. Eu não sei como é que Deus fez isso na minha vida, mas durante este caminho de deserto, durante este caminho de peregrinação, na minha vida, na minha casa, na minha família, eu aprendi a não mais sonhar, porque os meus sonhos me frustravam. Eu escolhi sonhar e viver os sonhos que Deus tem para mim. Qual que é o sonho de Deus para você, amado? Quais são os propósitos dele para você? Será que você tem sido um crente ou você tem sido um cristão? O que será que nós somos? Nós estamos vivendo de fato a plenitude, aquilo que a voz dele nos direciona? É muito louco, porque o povo aqui está reclamando, falando assim, mas eu me lembro dos tempos lá atrás, eu não precisava de muito. Eu estava feliz com o que eu tinha, mas agora eu tenho que andar aqui no deserto, sem saber o que vai acontecer. Eles tinham acabado de ver o mar vermelho se abrindo, engolindo todos os egípcios. Eles saíram com grande riqueza do Egito, com todo o ouro do Egito, saíram com gado. E ainda assim estavam reclamando de um pão, falando que o pão era vil. Já não me sacia mais, já estou repudiando aquilo que vem do céu, aquilo que Deus está fazendo. Amados, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Deus ele chamou um povo inteiro, mas poucos quiseram de fato andar com Deus. O chamado é para todos, mas os escolhidos é aquele que se prontifica aí. É aquele que fala assim, é comigo, eu vou mudar, muda a minha mente, Senhor. Pode doer o que tiver que doer, muda a minha mente, muda o meu coração, muda a minha forma de agir, muda a minha forma de pensar. Nós não vivemos a plenitude daquilo que Deus tem para nós, não porque Deus não quer. Porque Deus ele tem um processo dele sobre as nossas vidas. Para que o odre não se rompa. E não se perca. Mas será que de fato nós estamos como o Luan falou assim, glória a Deus, fiquei feliz, cadê o Luanzinho? Glória a Jesus pelo estar lá, glória a Deus pela vida dele. Abriu no Espírito hoje. Será que nós temos nos dispõe e desce a casa do oleiro? Pô, quantas e quantas vezes eu desci? Sabe quando eu sei que eu tenho que descer? Quando começa a bater muito. Como eu começo a apanhar muito, eu falo, eu preciso descer lá na casa do oleiro, porque eu acho que eu estou no caminho inverso. Porque quem resiste, quando Deus ele coloca uma resistência, eu falo, opa, eu estou indo para o caminho errado. E glória a Deus, que Ele me resiste todas as vezes que eu saio fora do propósito. Toda vez que o meu coração desalinha do coração dEle. Ele permite eu ser açoitado da maneira como que eu entendo. Eu dou glória a Deus. Eu falo, opa, volta um pouquinho, deixa Deus quebrar, se humilha um pouquinho, volta um pouco ao pó. Aí Deus dá uma ajustada aqui, dá uma ajustada ali. Aí fala, pronto. Agora está mais ou menos do jeito que eu quero. Vamos seguir um pouco para frente. Continua a obra.
O povo andando no meio do deserto, ele olhava para aquilo, já não... Ou seja, o povo tinha uma promessa de uma terra que emana leite e mel. Receberam e veio o libertador, o tempo da libertação deles, de peregrinação. Eles foram, mas eles começaram a olhar para trás. Eles começaram a rejeitar aquilo que Deus tinha feito. Eles começaram a rejeitar aquilo que Deus estava provendo. De fato, não escolheram andar com Deus. E aí, na hora da terra da promessa, eles mandam 12 espias, em Números 13, 27 ao 30. Vamos lá, Números 13, 27 ao 30. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e há cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Ou seja, de tudo que Deus falou que essa terra era boa, ela é boa. Mas é o seguinte, a gente viu um problema lá. A gente viu um problema lá. Lá tem os filhos de Anak, tem os filhos dos gigantes. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Ou seja, eles falaram assim, tudo que Deus falou é verdade. Mas a gente tem esse problema, esse problema, esse problema, esse problema, esse problema. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não daremos de subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos, espiar a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são como homens de grande estatura. Também ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, Deus ele deu uma promessa. Eles passaram pelo tempo do deserto, passaram pelo tratamento, conheceram a provisão de Deus, que depende de Deus, que Deus ele faz o povo, faz a sandália crescer no pé, as roupas não se rasgam, os seus filhos não ficavam doentes no meio das pestes, eles não perdiam o povo, não perdiam gado, não perdiam nada. Viam Deus trazer um pão, um maná que vinha do céu, via toda a provisão. E na hora de entrar na terra da promessa, eles passaram por um longo período até aqui, mas na hora de entrar, eles não têm fé. Eles não têm fé que o Deus que estavam com eles, o Deus que pôs em liberdade, o Deus que fez todas as coisas, era poderoso também para dar a terra que Deus já tinha prometido a eles. Apenas Josué e Caleb entenderam e creram. Subamos e possuamos a terra que verdadeiramente o Senhor nos deu. Os outros 10 não tiveram a mesma fé, falaram: nós não vamos subir não, porque se a gente subir a gente vai cair. Resultado: mais 40 anos de deserto para Deus levantar uma nova geração. O que impede do povo adentrar e possuir a terra que Deus já deu. Agora eu te pergunto, Deus já tinha dado a terra? Sim ou não? Deus já tinha dado a terra. Eles só não possuíram porque eles não creram. Porque eles estavam de olho nas coisas mais terrenas. Eles estavam de olho naquilo que era as necessidades deles, naquilo que era a provisão deles, nas dores deles, decepções deles. Amados, para a gente poder entrar na terra da nossa herança que Deus nos deu, a terra da nossa promessa, a primeira coisa que a gente não pode faltar é a nossa fé. A fé do meio do caminho, a fé do meio da nossa caminhada. Sabe quando você conversa com um crente velho? Ele sabe de tudo. E aí você fala: tá bom, mas onde está o poder de Deus em tudo isso? Me conta o seu testemunho. O testemunho da pessoa é só quando ela se converteu. E nunca mais teve uma experiência com Deus. Ela conhece a palavra, ela debate de doutrina, mas não tem espírito, não tem vida. É apenas um crente, não é um cristão. Amados, quando Cristo está conosco, e a palavra diz que
Nós somos cristãos, ou seja, Cristo em nós. Como Paulo fala, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Essa é a ceia do Senhor. Quem comer do meu corpo e beber do meu sangue é pacto de sangue. Não sou eu, mas é que vivo. Não sou mais eu, Felipe. É igual eu e minha esposa, nós somos um só. Nós somos aliançados num pacto de sangue. Assim nós em Cristo somos aliançados a Ele num pacto de sangue. E é Ele que nos dá acesso, ou seja, quando nós entramos no nome dEle, em qualquer lugar, qualquer circunstância, ainda que seja coisa... A pior visão, o pior parâmetro que você pode ter, está tudo em ruína. Mas se Cristo estiver com você, Ele é poderoso para fazer reavivar, para Ele poder fazer viver novamente, para Ele poder transformar novamente, para Ele poder mudar o quadro. Não foi com Daniel? Daniel, ele foi lançado à cova do leão. Mas ele tinha uma fé genuína. Às vezes nós somos lançados nas covas. Às vezes são feitas falcatrua para as nossas vidas e nós entramos ali e enxergamos o pior cenário de todos. Mas será que nós temos fé o suficiente de que Cristo habita dentro de nós e que Ele está junto conosco onde nós estamos? E que ainda que sejam leões levantados na cova, famintos, não nos tocarão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua mão e o teu cajado me consolam. Mas nós vemos as notícias ruins, nós nos desesperamos. Nós vemos as circunstâncias erradas, as circunstâncias, e a gente se desespera. Pelos trajetos e pelas nossas decepções antigas, a gente acha que Deus não é poderoso para continuar nos sustentando. E a falta dessa fé nos impede de entrar na terra da promessa. Deus põe o povo para andar mais um pouquinho. Quando Deus ele fala para Josué, em Josué 1, do versículo 1, 2, 10 a 11, fala assim: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que dou aos teus filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tê-lo dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande, perante o poente do sol, será o vosso limite. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entrais na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Então Moisés, já passou o tempo de Moisés, Deus ele fala para Josué: levantem agora, possua a terra que eu dei para vocês. E essa terra ela tem um limite. Mas a nossa terra ela é uma terra espiritual. Nada o homem pode receber sem que antes não seja lhe dado pelo céu. Um dos versículos que mais rege a minha vida. Se não for em oração, se a gente não conquistar no céu, a gente não recebe. Se a gente não buscar, a gente não recebe. Pedir, deve-se usar. Buscar e achareis. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, deve-se usar. É no Espírito. A nossa terra, ela vem do céu. Aqui nós estamos de passagem, amados. Mas sabe o que é você não ter uma porta que te resiste? Isso se chama graça. E graça Ele dá ao humilde. Deus ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Se nós estamos aliançados, se nós estamos no caminho certo, se o vaso está certo, se dentro de você está o Espírito Santo, se você é de fato um cristão, morada de Cristo, aonde você for, as portas elas vão se abrir. As terras elas serão dadas aos seus pés por um único propósito. Desde que nós estejamos alinhados com o nosso propósito. O meu propósito é diferente do César. O meu propósito é diferente do Betinho. É diferente do Dutinho, é diferente do Gui, é diferente do Robertinho. Às vezes a gente olha um parâmetro que a gente vê um caminho que está dando certo. A gente fala: nossa, aquela pessoa ela acertou, tem que fazer igual a ela. Qual é a receita do bolo? A receita do bolo você vai pedir para aquele que tem todas as coisas. Aquele tem uma receita para você. Nós queremos andar, qual que é a receita para tal coisa? Qual que é a fórmula para tal coisa? Como que é que a gente fala, que o pessoal vende na internet aí, vou te dar os passos, 7 passos do não sei o quê. Estou te vendendo o curso de 2 passos do não sei o quê. Tutorial, qual que é o tutorial para poder acertar isso aí? Vai buscar na fonte. Porque para você, Ele projetou você de um jeito. Ele te deu um chamado, uma promessa, uma herança. Nós somos diferentes, gente. Para de olhar para o teu irmão. Olha para você e olha para o Senhor.
para você conquistar é você entrar naquilo que Ele tem para você. A terra do teu irmão não é a sua terra. A promessa do seu irmão não é a sua promessa. É incrível como a internet, como esses dias, elas começam a contaminar, virar o nosso coração do avesso. A gente vai rolando o dedinho lá, a pessoa vai só mostrando o que ela venceu, o que ela conseguiu, como que ela está, e vai querendo despertar um outro lado, uma inveja, uma injúria. Nossa, mas tudo aquilo é uma utopia, tudo aquilo é uma mentira, porque nem ela achou o propósito dela. Deus, Ele tem para cada um a sua própria terra, a sua própria possessão. E cabe a nós, a cada um, buscar a sua possessão, o seu próprio propósito. E Deus, Ele quer curar a nossa fé, para que a gente possa buscar nele, entender nele o caminho, para que a gente possa adentrar. Eu não consigo ir no script aqui, vamos lá, eu gosto da cereja do bolo logo. Amados, Deus já liberou uma terra, Deus já liberou a terra da nossa possessão. É um tempo, nós passamos por toda a peregrinação. Nós passamos por diversos momentos aqui. Cada um no seu próprio individual. E nós como um corpo, como igreja, todos nós somos tratados da forma como que Deus Ele tem para cada um. E glória a Deus que todos prevaleceram e perseveraram até chegar aqui. Todos aqui são chamados. Todos receberam aqui um chamado. Mas a eleição, a resposta, ela depende de cada um. O Senhor Jesus, Ele chamou 12 discípulos, os 12 andaram. Eu estava conversando ontem com o Robertinho e com o Betinho. Cara, como a vida de Judas Iscariotes, ela tem me ministrado. Às vezes a gente só olha para o defeito, porque ele fez de ruim, mas a gente não consegue aprender com a própria história dele. A gente acha que não é negar. Não, eu não posso negar Cristo em qualquer circunstância. Não é só isso que Judas tem para nos ensinar. Ontem eu falei, nossa, Deus abriu uma dimensão, que a gente, uma conversinha, numa oração rápida, abriu uma dimensão que eu fiquei maravilhado. Judas, ele foi chamado, como muitos são chamados, poucos são escolhidos. Os escolhidos são os eleitos. Muitos andaram com Cristo, mas apenas 12 foram chamados, foram eleitos, escolhidos. No tanto que quando Judas ele cai, eles entendem, eles discernem, é necessário que se levante um que andou conosco, que viu tudo que nós vimos, que contemplou tudo que nós contemplamos, que é testemunha de tudo aquilo que nós testemunhamos, mas que não foi eleito, mas que ele seja eleito agora para assumir o lugar de Judas. E aí chega a Judas. Quando passa o jovem rico, e Pedro pergunta para o Senhor Jesus, Senhor, e nós que tudo deixamos? A vós serão dados 12 tronos, vós serão dado tudo aquilo que vocês deixaram na terra, vocês vão receber aqui, e muito mais do que há por vir. Judas, ele foi capaz de passar por todas essas fases do cristão. Toda essa lapidação do cristão, Judas, ele foi sendo capaz de mudar. Judas conseguiu fazer o que o jovem rico não fez. A gente olha para Judas e fala assim, nossa, Judas amava mais o dinheiro, porque ele vendeu a Cristo por 30 moedas. Não, Judas ele renunciou todas as coisas. Judas ele entregou o que o jovem rico não pôde entregar para poder seguir a Jesus. Judas ele como todos os outros 11 apóstolos, deixaram todas as coisas e receberam uma promessa para adquirir um trono, para adquirir autoridade, para andar com o próprio Cristo. Ou seja, o cara era lindo, cara. Mas sabe o que aconteceu? Ele não deixou o vaso dele, ele não deixou o odre dele ser transformado. Porque mesmo diante de todas essas circunstâncias, o odre dele não era novo. E quem não tem odre novo, não recebe do vinho novo. É chegado o momento que o Senhor fala assim, se eu derramar o vinho novo sobre a vida de Judas. A gente estava conversando ontem, eu falei assim, imagina, se Judas com o coração ainda não liberto, não transformado, não tendo um odre novo, lapidado, passado por todos esses processos e curado como foram os discípulos, em algum momento Judas ele deixou, não quis mais ser, ele não creu mais na posteridade, ele não creu, ele não conseguia enxergar na ressurreição. E quando falou da morte de Cristo, ele não conseguia entender, ele não conseguia absorver aquilo de um tempo novo que Deus já estava projetando mais à frente. Para ele aquilo era demais.
Como assim? Vamos vender isso daqui, dar aos pobres, vamos fazer a obra. Não, você não está entendendo, Judas, eu preciso morrer. E tudo que ela está fazendo aqui é para que eu possa ser embalsamado, é para a minha ida. Ele não entende, fala, como assim? Abandonamos tudo para seguir o Senhor está falando que vai morrer? Eu vou dar o meu jeitinho então. A dúvida no coração, sabe aquelas dores, sabe aquelas marcas lá do passado? Judas volta lá, fala, mas eu vou voltar a fazer de acordo com o meu próprio braço. Eu vou adquirir um dinheirinho, vou adquirir algumas coisas. Judas, ele vendeu a posição de Cristo por 30 moedas. O Espírito Santo não podia ser derramado sobre Judas, porque senão o odre se perderia. E aquilo que é precioso também se perdeu. Então o odre já ficou para trás. Imagina se Judas está ali. Vamos agora para uma outra imaginação, tá bom? Imagina se o Espírito Santo vem sobre Judas, cheio do poder, da glória. Oh, glória, agora o negócio veio, consegui passar. Mas com o coração errado, com o odre velho. Aí vem Simão o mágico. Eu te dou qual for a quantia necessária de dinheiro para você me dar esse poder. Pedro não vendeu. Pelo contrário, amaldiçoou o cara. Se Judas estivesse ali, se ele vendeu a posição de Cristo por 30 moedas, o que ele não faria com o Espírito Santo? Agora já era, estourei no norte. Vou ganhar dinheiro à beça. Vou fazer até show de mágica agora. Vou virar, fazer uma atração daquilo que é santo. Se o odre não for transformado, não pode receber do vinho novo. Judas, ele chegou na porta. Você tem noção do que é um cara ser eleito? Do que é ser um príncipe, andar com Cristo, ter o testemunho de ter visto morto ressuscitar, cego ver, surdo ouvir. Tantas outras coisas lindas do Evangelho, ele contemplou, ele viveu. Mas na hora de entrar no novo, na hora de entrar no vinho novo, na hora de entrar na terra da possessão do Espírito Santo, daquilo que a história já estava aguardando, ele não pôde entrar. Nós não estamos falando de chamados, nós estamos falando de eleitos. Às vezes, amados, nós já estamos num tempo determinado, Deus já liberou todas as coisas sobre as nossas vidas. A terra já está liberada, Deus falou assim, já dei a terra. É um tempo onde eu estou restituindo, não sou restituindo porque restituindo aquilo que é velho. Deus está trazendo algo novo sobre as nossas vidas. É um tempo de entrar no novo, é um tempo de viver. Mas será que nós temos fé o suficiente de olhar para frente e falar, eu vou adentrar neste tempo? Eu tenho fé para poder andar nas águas se for necessário? Deus, ele precisou curar minha fé. Para eu poder pregar isso para você hoje, eu precisei ser curado pela minha fé, das expectativas frustradas e das marcas que essas expectativas gerou na minha vida. Eu falei para você, no Evangelho todos nós erramos. Nós erramos para podermos acertar, para poder ser curado, para poder ser liberto. E esses dias Deus, o Senhor me chamou e falou assim, vai, sobe, é uma terra que eu estou te entregando. Eu falei, Senhor, as pernas tremeu. Eu falei, Senhor, para mim é demais. Eu já errei lá atrás com isso. Eu já errei, Senhor. Para mim é difícil andar nessa linha aqui agora. E o Senhor falou, pois é, filho, lá atrás quem errou foi você. Você agiu segundo a cobiça do teu coração, segundo as suas expectativas. Por isso agora estou te mandando, mas agora você vai segundo a minha força. Você vai segundo a minha palavra. Será que você ainda crê que eu posso fazer? Ou as tuas feridas vão te paralisar nessa terra? Eu falei, uau. Entendi, Senhor. O Senhor está me chamando para andar por fé. Senhor, faz o seguinte, só abre as portas. Eu obedeço. Mas vai o Senhor na minha frente. O Senhor falou, não, filho. Porque não seria fé. Porque o justo viverá por fé. Nós não andamos por aquilo que nós vimos, mas por aquilo que nós cremos. Você crê na minha palavra ou não? Estou te chamando para andar no meio das águas agora, nas águas que um dia você afundou, porque você achou que você poderia andar. Amados, se for para afogar, eu sei quem é que vai me segurar. Mas eu tenho a certeza que é Ele que está nos sustentando.
2 dias, 4 dias, eu agi na fé. Eu falei, Senhor, se eu estou ouvindo o Senhor, eu sei que eu estou ouvindo, sei quem eu ouço, sei quem é que nos liga, quem é que nos dá a direção. Orei, reorei, reorei. Deus testificou de A mais E, marcou, colocou a digital dele e falou assim, sou eu que estou fazendo, mas quem vai andar é você. Eu faço, eu dou, eu entrego, mas quem tem que possuir, quem tem que agir em fé é você. Quem tem que herdar, quem tem que possuir é você, eu já dei. Aí lá vai nós, abaixa a cabeça, guarda o coração. Deus, Ele quer nos curar, amados. Porque se nossa fé não estiver curada, nós não podemos possuir aquilo que nós temos a possuir, aquilo que para nós é promessa. Os nossos caminhos, no meio do deserto, em toda a nossa caminhada cristã, a gente pode se ferir às vezes com as nossas expectativas, podemos nos ferir com pessoas, podemos nos ferir com líderes, podemos nos ferir com os irmãos, mas isso não pode ser motivo para nos prender numa terra e não andar mais por fé. Porque só adentra na terra, só possui a terra quem tem fé. Dos 10 espias que não tiveram fé, nenhum entrou. Mas os 2 que creram, passaram-se anos e entraram. Sabe qual que é a maior prova do crente? Qual que é a maior prova do cristão? Que crente não tem prova. Qual que é a maior prova do cristão? É o tempo. O tempo de espera. O tempo de deserto. O tempo da prova. Às vezes a gente acha que só passar o tempo tudo resolve. Amados, o tempo pertence ao Senhor, mas uma coisa eu te dou certeza, o tempo não volta. Ou a gente se ajusta hoje, ou a gente não vive a maravilha do dia de amanhã. Não basta a gente viver apenas crendo na promessa. A gente tem que andar o dia de hoje baseado no dia da promessa. Se a gente não estiver agindo hoje na certeza daquilo que Deus nos deu, amados, se nós estivermos andando por fé. Abram comigo em Josué 17. Aleluia, Senhor. Vamos ler a partir do versículo 12. E os olhos de Manassés não puderam expulsar, e os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquela cidade, porquanto os cananeus persistiam em habitar naquela terra. Ou seja, Josué, eles entraram na terra da promessa, conquistaram a terra da promessa, dividiram a terra da promessa e deram as 12 tribos, deram a todas as tribos ao qual o Senhor tinha entregue. E uma das tribos que tinha recebido também era a tribo de Manassés, a qual eu vou destacar um pouco aqui nessa noite. Ou seja, eles receberam a terra deles por herança, sim ou não? Deus prometeu uma terra, Deus deu. É necessário você guerrear e expulsar os habitantes daquela terra. E eles adentraram e tomaram posse, como Josué, junto com todos os outros. Eles adentraram na terra da promessa ou não? E aí eles começam a reclamar para Josué. A tribo de Manassés começa a reclamar para Josué. Eles não puderam expulsar os habitantes daquela terra, daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra. Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram aos cananeus aos trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: porque me deste por herança uma sorte apenas a um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado. Disse-lhe Josué: se és grande o teu povo, sobe ao bosque e abre ali uma clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns.
visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitavam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-sean e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas, porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuam carros de ferro e são fortes, de toda forma eles não vão permanecer, não vão prevalecer. Amados, o Senhor já nos deu uma terra, o Senhor já nos prometeu algo, e nós passamos toda a nossa vida diante dessa promessa, até chegar aqui. E aí chega um momento que Deus fala assim: sobe, possua, e expulsa aqueles que estão habitando na tua possessão, na tua promessa. Muitos, como foi a tribo de Manassés, não possuem, porque já estão cansados, porque estão... as marcas lá atrás, falam: mas se Deus não fizer e tudo mais. A promessa Deus cumpriu. A promessa de dar, de entregar, Deus já fez. É chegado o tempo onde o Senhor já tem liberado. Está aberto. Se o tempo... Só que a gente chega aqui às vezes tão cansado. Às vezes a caminhada a caminhada do Evangelho, a caminhada no meio do deserto, ela nos cansa. É necessário a gente se esvaziar cada vez mais, deixar se moer cada vez mais. Mas chega a hora que Deus fala: é chegado o tempo de você possuir a terra, você possuir a herança, você possuir a promessa que eu te dei. Agora eu te pergunto: será que nós temos força ainda para continuar se dispondo e possuindo aquilo que Deus já nos entregou? Há um tempo nós guerreamos até aqui para poder permanecer. Nós guerreamos por diversas coisas, diversas situações, para poder permanecer. Mas agora Deus não quer apenas que a gente permaneça, Deus Ele quer que a gente conquiste. Será que nós temos força como Josué ainda tinha? Josué teve força para poder segurar, para poder entrar com o povo no deserto, para fazer tudo aquilo. Mas Josué, ele fala assim: da mesma maneira como eu era quando eu fui enviado, é a mesma maneira com a virilidade, com a força que eu tenho hoje, com 80 anos de idade, para poder conquistar a terra que Deus me deu. Será que nós estamos com essa força ainda? Ou será que nós não cremos mais, até aqui está bom? Será que para nós vale a pena ser um crente? Um momento que vai definir o que nós somos é como nós vamos agir daqui para frente. Eu falei que eu estava pregando profético para poder agarrar na palavra. A gente foi andando no meio das palavras de... Deus, Ele nos entregou uma promessa, amados. A terra já foi nos dada. A promessa, o tempo da promessa já é chegado. Mas cabe a mim e a você a expulsar e a possuir a herança, possuir a promessa. Nós só não iremos possuir se a nossa fé estiver desvalecida, não crendo mais que Deus é poderoso. Como o povo no deserto que não cria mais que Deus era poderoso para poder entregar a terra da promessa. Ou como os filhos de Manassés e como todas as demais tribos, porque eles não conquistaram a terra que Deus deu. Deus, Ele deu do Líbano até a parte do oceano, do outro lado, o deserto, todo aquele pedaço todo. Deus, Ele tinha entregue já por possessão. É o seguinte: eu já te dei. Vai lá, expulsa e toma aquilo que eu já te dei. Aquilo que eu te dei, ninguém vai tomar de você. Em muitas guerras, em muitas batalhas, nós somos resistidos por muitas coisas e muitos defeitos nossos. Mas quando Deus Ele fala: vai e possua, é tempo de possuir. Cabe a mim e a você. O que a gente não pode fazer é parar agora no meio do caminho, tendo posse, mas não possuindo. Ah, Fê, mas você está falando de mais guerra, você está falando de mais... Estou falando de mais guerra sim, mas agora é a terra da possessão. Está falando de mais guerra, feita de jejum, de oração? É, porque aquilo que você pediu hoje vai ser entregue. Aquilo que você tanto buscou, que você tanto sonhou, se você buscar, você vai receber. Porque Deus, Ele já te entregou, basta você tomar.
O reino dos céus ele é tomado por esforço, é a força. Deus entregou, está aberto. Quem quer? Quem está disposto? Quem tem ainda a virilidade? Por isso que ele fala para Josué assim, Josué, dispõe-te, suba e toma a terra de possessão. Possua a terra que eu te dei. Nessa noite nós precisamos agora do dispor. Será que a gente ainda tem força? Ou nossa força toda foi minguada no deserto? Tudo vai depender da ótica com que nós enxergamos as coisas. Os discípulos, eu estou caminhando para o final da palavra já. Vamos abrir Mateus 6. Nós podemos não estar enxergando essa terra hoje, porque os nossos olhos estão atados com as coisas dessa terra, estão atados pelas coisas deste reino. As nossas feridas, nossas dores, as nossas decepções e blá blá blá, tudo que eu já falei até aqui, elas são como venda nos nossos olhos, para a gente não poder contemplar, para que a gente não contemple aquilo que Deus já nos deu, aquilo que Deus nos deu. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei muito mais do que as aves? Está falando de depender de Deus aqui exclusivamente, não olhando para as coisas dessa terra. Às vezes a gente olha para aquilo que nos falta. A gente olha para aquilo que nós desejamos, que o nosso corpo precisa. Pela saciedade da nossa vida. Nós olhamos apenas para isso. E será que a nossa vida não vale mais do que isso? Será que nós não podemos confiar que daquilo de viver as promessas, que é muito maior do que isso? Será que a gente não tem fé de que Deus vai nos sustentar, ainda que todas essas coisas passem? E porque qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como cresce um lírio do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós homens, de pequena fé. Será que nós temos fé que Deus nos sustenta deste nível, amados? Que Ele nos provisiona tudo de maneira tão perfeita? Será que nós cremos e nós conseguimos viver pela fé? Qual foi a última loucura de fé? Qual foi a última vez que você se jogou nos braços do Senhor? Que você não andou segundo o seu próprio entendimento? Qual foi a última vez que você viu Ele te segurar? Qual foi a última vez que você viu Ele te acudir? O César que o diga. Os caras lançando bomba, fechando. Vai contar o testemunho logo menos. Eu aqui angustiado, eu falo, Cezão do céu, todo dia que eu oro uma alegria, irmão. Mas eu estou angustiado, velho. Ele falou, meu, eu estou em paz. Eu estou em paz, filho. Eu falo, mas glória a Deus, velho. Os caras sendo estendidos na rua, mano, no meio de uma rebelião. Não se desesperando pela própria vida, porque ele sabia. Ele sabe quem é aquele que sustenta, quem é aquele que chamou ele. Qual foi a última vez que você fez uma loucura e viu Deus te sustentar? Qual foi a última vez que Ele te chamou para andar fora do barco e você andou nas águas? Esta vai ser a sua fé para você poder entrar e possuir a tua herança. Não é segundo o nosso entendimento. Não é segundo a nossa sabedoria.
e nem segundo aquela força do nosso próprio braço. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A nossa ótica ela tem que ser invertida hoje, porque a nossa ótica ela está voltada para as coisas que nós necessitamos e que precisamos dessa terra. Nós precisamos que a nossa ótica hoje ela seja invertida e a gente comece a contemplar aquilo que é do reino, a sua justiça, o reino dele. E aí sim todas as coisas serão acrescentadas. Anda, não pelas coisas deste mundo, anda pelas coisas do reino. Quarta-feira nós estávamos lá no albergue. Que loucura, velho. Que loucura. Aquilo para nós tem sido um... Eu falo para Rafa, todas as vezes que eu saio de lá, eu saio com vontade de chorar absurdamente. De ver o amor de Deus pelos perdidos, cara. De ver o quanto nós somos agraciados. O quanto nós dependemos dEle. Sair da nossa zona de conforto. Nós somos completamente extasiados pelo Espírito Santo. Deus nos toma naquele lugar. Você vê pessoas saindo dali e indo para clínicas de reabilitação. Sendo restauradas nas famílias. Voltando para as casas. Cara, você vê os caras adorando os hinos os antigos. Porque eles não conhecem mais os hinos novos. Né, Richard? Os caras falam assim, toca aquele hino lá. O Richard perdido. Puxa, não é da minha época não, velho. Eu cheguei na época do Deixa Queimar, mano. Esses hinos antigos aí não lembro mais não. Como Zaqueu, os caras puxando o corinho. E eles mesmos foram adorando, velho. Eles mesmos foram lembrando da fé. Eles mesmos foram começando a ser cheios do Espírito Santo ali. E a glória indo cada vez mais longe. E aqueles que não queriam ouvir a palavra começaram a vir. E vai vindo, e vai vindo, e vai vindo. E o amor de Deus vai inundando aquele lugar. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. São vidas, são pessoas. Não são coisas, o reino não são coisas, são vidas, são pessoas. O reino não são paredes, não são cadeiras. O reino estabelecido é você. O reino está em vós. Não é o que você possui, nem aquilo que você pode dar. É aquilo que você é. É aquilo que você carrega. E a glória de Deus, Deus nos chamou para carregar a glória aqui, ó. Onde você entra, você tem que carregar a glória. Você tem que carregar o reino. É para isso que nós estamos aqui ou não é? Ou nós estamos aqui para a gente poder receber uma promoção, um reconhecimento, um aplauso? Esse é o reino. Onde ninguém te conhece. É quando você estende uma mão sem saber sem a pessoa saber que foi você que estendeu. Isso é o reino. Essa é a ótica do reino. O maior é aquele que serve. Esse é o reino. É onde você chega, a presença de Deus ela tem que chegar. Isso é reino. Se nós não estamos nesse ponto ainda, agora sim é liberado o tempo onde nós vamos acessar esse lugar. Onde nós vamos adentrar e vamos ser cheios da glória. Onde vamos ser cheios, onde nós vamos carregar o reino com os nossos próprios lombos. Os Ai e Aiô andaram diante da arca durante muitos anos, durante 20 anos, e não viram um poder nela. Mas quando começa a movimentar a arca, a glória de Deus começa a ser esvanecida de dentro da arca. O testemunho, Deus ele começa a trazer a presença deles, que ao ponto de tocar na arca de maneira que não deveriam tocar. Eles são fulminados. Nunca viram a glória se manifestar. Mas a glória de Deus já estava começando a trazer esses homens para Davi lá, ó. Davi, a arca trouxe juízo, deixa na casa de Obed-edom aqui, ó. Até a gente ver o que a gente vai fazer. Passam-se 3 meses, eles chegam para Davi e falam, Davi, Obed-edom tem sido abençoado em tudo, prosperado em tudo que ele faz.
Sabe por quê? Porque ele está hospedando a glória de Deus. Não é pelo Obed-Edom, mas é por aquilo que ele está guardando. Isso gerou um ciúmes dentro de Davi. Falou, o quê? Tem um outro homem carregando essa glória? Eu vou carregar ela, pode chamar. Vamos entender aqui, ó, chama os levitas. Vamos entender como que era. Puxa os cadernos, os livros aqui, ó. Desenrola o rolo, como é que carrega a arca? É nos lombos com os levitas, com os sacerdotes na frente. Deus gosta de sacrifício, de ouro. Vamos nessa, vamos, 6 passos nós vamos dando. No 7º a gente sacrifica. Eu vou dançando diante da arca, vamos cantando, vamos salmodiando, vamos carregando a glória nos ombros. E a glória de Deus, ela vai se manifestando. Deus nos chamou para carregar essa glória. Deus hoje quer curar a nossa fé. Deus hoje Ele quer curar os nossos olhos para que a gente possa contemplar aquilo que nos espera. Será que nós estamos tanto tempo andando nessa terra com tanta frustração, que a gente está andando como um caminho de Emaús, com Cristo ressurreto do lado, a promessa já se cumprida do nosso lado, mas os nossos olhos estão vendados, não conseguindo enxergar o reino, não enxergar a verdade do Evangelho, nem as promessas que já se cumpriram diante dos nossos próprios olhos. Se a glória de Deus não está sendo manifesta através da sua vida, amado, essa é a hora que tem que descer agora para o vale lá, ó. Dispõe-te e desce a casa do oleiro. Senhor, cura a minha fé, eu não consigo mais andar, eu estou frustrado, eu não consigo mais crer que pode acontecer. Senhor, eu estou ferido com a igreja. Senhor, eu estou ferido com os pastores. Estou ferido com os meus líderes. Eu estou ferido porque falaram isso. Senhor, eu não quero mais sentir isso. O único que vai conseguir te impedir de entrar, de não acessar, é você. Deus, Ele quer nos curar essa noite, amados. E abrir os nossos olhos para possuir e para poder entrar. E aí Ele continua. No versículo do capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, pois como critério que o que julgares sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho. A gente consegue ver o defeito na vida do irmão, mas não consegue ver os maiores defeitos que há em nós. E esse argueiro nos nossos olhos não permite a gente ver. Não permite a gente acessar por fé. Não permite a gente acessar por fé aquilo que Deus já tem liberado sobre as nossas vidas. É tempo da gente possuir uma terra, amados. É necessário que o Senhor cure e tire o argueiro dos nossos olhos, de tudo aquilo que nos impede de enxergar. Eita glória. Amém, amados? Estão comigo? Eu quero carregar essa glória. Eu quero adentrar e eu quero possuir essa terra. Mas primeiro eu tenho que enxergar ela. Nós temos que crer que ela existe. E temos que crer que é o tempo de nós possuirmos. Eu creio, você crê? Eu creio neste novo tempo, você crê? Eu creio que Deus Ele é poderoso para restaurar a fé no meu coração, para que eu possa entrar nessa terra da promessa, na terra da minha possessão, a terra que mana leite e mel. Eu creio que nós vamos andar debaixo de muito poder. Eu creio que Deus Ele é poderoso para curar todas as nossas expectativas frustradas. Eu creio que Deus Ele é poderoso para poder curar a nossa fé. Que para entrar nessa terra, para poder adquiri-la, para poder expulsar os habitantes dela, é necessário que a gente creia. Amém? Enquanto o louvor ministra, faz uma retrospectiva da tua vida. O que te impede? O que te impede de entrar? Será que é uma doutrina? Será que são frustrações? Será que a sua frustração você atribui a Deus? Será que você
Foi ferido por outras pessoas? Será que você colocou expectativa em lugar errado? Só nós podemos impedir. Eu quero ser como Josué, que creu, que habitou, que expulsou, que dominou e que teve a promessa cumprida na vida. E você?